Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra da Semana do Linux, o primeiro congresso online gratuito de GNU, Linux e tecnologias livres. Boa noite. Continuando a Semana do Linux, eu vou falar um pouco hoje, sair um pouquinho do assunto de Linux e vou falar um pouco sobre FreeBSD. Para ser mais exato, nós vamos falar um pouco sobre Firewall, voltado na plataforma FreeBSD, usando uma ferramenta que chama IPFW. Meu nome é Thiago Drummond, eu estou trabalhando na área de TI desde 1998, então já vai uns bons anos aí que eu estou na área. Eu sou analista de suporte e desenvolvedor, hoje trabalhando na FreeBSD Brasil, já há quase uns 2 anos, faço parte da equipe de suporte da FreeBSD Brasil. Hoje eu possuo algumas certificações. Uma delas é a FreeBSD SSA, que é voltado para a parte de administração de sistema do FreeBSD em si. O TPAM, que é para aplicações de terceiro, gerência das aplicações de terceiros. O FAR, que é de roteamento avançado, onde nós abordamos o SPF e BGP. O SEE, que é parte de segurança, IDS, IPS, WAF, algumas partes de pentest, tudo mais é aplicado nesse curso, também sou certificado nisso. E tem um bem mais específico de pentest, que também tirei essa certificação, é a minha última, foi tirada há pouco tempo. Mas vamos falar um pouco sobre FreeBSD. O que é o FreeBSD? Vou contar um pouco da história. FreeBSD ele é um Unix-like. Diferente do Linux, ele é uma distribuição baseada em Unix, em POSIX na verdade. O FreeBSD literalmente ele é um Unix. Ele vem da família Unix e tudo que você encontra em Unix você vai ter dentro do FreeBSD. Ele utiliza-se da licença BSD, que é uma licença, vamos dizer que ela é um pouco mais aberta. O que significa isso? Diferentemente da GPL, onde quando você aplica a licença GPL em um código, o código tem que ser livre dali para frente, o BSD não. Se você faz alguma coisa e coloca com licença BSD, você pode abrir o código, outra pessoa pegar esse código, modificá-lo, fechá-lo e tornar isso comercial. A licença BSD permite isso. Você vai ver que já existiram algumas empresas que fizeram isso. Diferentemente do FreeBSD, do Linux, o FreeBSD foi lançado em 1993 e o Linux em 91. Então o FreeBSD ele é mais novo. Com isso, ele, por ser mais novo que o Linux, ele tem uma maturidade muito grande já também. Só para constar, o BSD vem de Berkeley System Distribution. Então, foi uma distribuição desenvolvida dentro da Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos. Algumas distribuições baseadas em FreeBSD que hoje estão no mercado, algumas bastante conhecidas. Uma delas, pfSense, distribuição voltada para roteamento, firewall e tem uma parte de filtro de conteúdo, algumas coisas. Uma distribuição bastante difundida. Muita gente usa pfSense e nem sabe que é um FreeBSD por baixo, mas também é todo baseado em FreeBSD. PCBSD, ele é baseado em FreeBSD também. Ele é voltado totalmente para desktop. Ele existe algumas soluções bem bacanas nele, que, por exemplo, Life Preserver, que ele tira snapshot da máquina, você está trabalhando, de tempo em tempo ele tira um snapshot, você consegue voltar dados desse snapshot. O Boot Environment, depois que você gerou esse snapshot, se você quiser, você consegue dar um boot nesse snapshot. Isso aí o PCBSD fez e já está incorporado na última versão dele. Funciona muito bem também. O FreeNAS é uma distribuição também baseada em FreeBSD, voltada para servidor, mas no caso dele é voltado para NAS, sistema de arquivos, para você montar um storage, vamos dizer um storage em si. Ele tem integração já com Samba, então vai rodar com Windows, já faz os compartilhamentos via NFS também, já faz compartilhamentos com Apple, funciona bem legal também e integra com a maioria dos serviços. Ele já vem também com ZFS incorporado,
que no caso também funciona muito bem a parte de storage, de RAID, de RAID 0, RAID Z, que funciona muito bem também. É bem legal. E o nosso queridíssimo OS X. Para quem não sabe, o OS X inicialmente ele foi baseado em FreeBSD. A Apple pegou a base do FreeBSD e começou a melhorar os códigos, exatamente por ser licença BSD. Ela pegou, fechou o código dela, modificou o que precisava para rodar o sistema e fechou como sendo o sistema OS X. A licença BSD permite isso. E a Apple, ela não simplesmente pegou tudo do FreeBSD, modificou, colocou no sistema dela e abraço. Não, ela contribuiu também com a comunidade. Ela fez umas partes de processamento de firewall com GPU. Algumas coisas do GPU processar dados sem ser gráfico em si. A Apple lançou isso e depois isso foi doado para a comunidade FreeBSD. Então hoje o FreeBSD incorpora isso e grande parte por ajuda da Apple. Do mesmo jeito que a Apple utilizou do FreeBSD para montar o OS X, ela também ajudou a comunidade. O assunto mesmo nós vamos falar sobre firewall. Vou falar um pouco sobre IPFW. O que é o IPFW? O IPFW ou IP Firewall, né? O IPFW é um firewall stateful escrito para FreeBSD que suporta tanto IPv4 quanto IPv6. Então ele já está preparado para V4 e V6. Então, a partir de agora, quando o V6 vai começar a cair em uso, nós vamos já conseguir incorporar os nossos firewalls no V6. Isso é bem bacana. Eu vou falar bem básico sobre IPFW, sobre uma parte de stateless e stateful. Não vou entrar na parte de NAT e tudo mais, mas o IPFW ele faz isso. Tanto que no MAN dele, você vê que o que é o IPFW? É o User Interface for Firewall, Traffic Shaper, Packet Scheduler e Kernel NAT. Então ele faz NAT, ele faz Traffic Shaper, controle de banda, então ele faz isso, faz Packet Filter, faz bastante coisa. E é bem legal. E como que o IPFW funciona? O IPFW, por padrão, ele é um firewall First Match Win. Diferentemente do nosso famoso IP Tables, onde você tem as chains, né? Não, eu tenho input, output, forwarding, post-routing, pré-routing. Você tem essas chains e o pacote ele acaba andando entre as chains. O IPFW não. A gente tem uma tabela de firewall simples e a regra ela bate em cada regra até achar a regra que ela realmente dará match. Quando ela acha uma regra que ela dá match, ela não segue para baixo. Por que isso? Porque se eu continuo processando para baixo, eu tiver muita regra de firewall, eu acabo gerando processamento desnecessário. Porque eu já achei a regra que eu vou bater, mas se eu tiver a última regra ela bater também, eu vou ter que processar tudo até chegar na última. Então o IPFW já foi pensado para diminuir essa quantidade de processamento do firewall. Então a gente ganha um pouco de performance com isso. Agora nós vamos pensar no IPFW na prática. Primeiramente, existem duas formas da gente habilitar o IPFW. Eu vou dar o exemplo habilitando via módulo. Porém, tem como você habilitar ele via kernel. Só que eu não vou explicar agora porque a gente precisaria recompilar o kernel e demoraria. Então eu vou mostrar habilitando via sistema. E existe um detalhe. O IPFW, quando a gente habilita ele por módulo, ele já vem por padrão regras de política fechada. Então a primeira regra é negando tudo. Se você quiser habilitar via módulo, quiser que ele seja um firewall de política aberta, ou seja, permitindo tudo e você só vir negando, você tem que alterar essa ccTL, que é Default to Accept. Mas como eu prefiro utilizar um firewall de política fechada e só vir liberando, que eu acho que é mais lógico também, eu não vou mexer nessa CTL, nós vamos habilitar por módulo. Então eu tenho aqui meu FreeBSD rodando, eu estou com o FreeBSD versão 10.2, que foi a última lançada, não tem muito tempo. E se eu der um IPFW show, para fazer a listagem, você vai ver que o protocolo não está disponível. Mas para eu carregar o módulo é muito fácil. KLD load, IPFW. Aí ó, IPFW2 inicializado com divert
carregado, que é para NAT, NAT carregada, forward carregado e default para negação. Então, se eu der um IPFW show agora para listar, a minha primeira regra deny IP from N to N. Vamos ver se só assim já está funcionando? Vou pingar o nosso famoso 8888 OpenDNS do Google. Ó, permission deny. Então minha regra está funcionando. Eu não tenho permissão porque minha regra é padrão de negação. Agora, nós vamos ver os principais comandos. O add, delete, show e flush. Basicamente, adicionar, deletar, exibir e limpar. A diferença do flush no IPFW, porque se eu der um flush, ó, flushed all rules, eu limpei. A IPFW, show. O deny continua lá, porque ela é a regra padrão de política, da política padrão. Então ela vai continuar. Essa regra, a 65535, eu não consigo deletá-la. Beleza. O IPFW show a gente já sabe que exibe a nossa tabela. O flush limpa e agora nós vamos passar para a criação da regra. Para a criação da regra, a gente precisa ter algumas coisas em mente. Primeira coisa, se a gente pegar aqui, a regra 65535 é o número dela. É a última regra, ela sempre vai ser a regra que vai bater por último. Então, se a gente quiser criar, a gente tem todo o nosso firewall lá bonitinho, eu quiser criar uma regra no meio delas, eu tenho um número que eu posso trabalhar. Então eu posso dar lá IPFW add número 10. Então se eu tenho até a regra 9, eu tenho a regra 9 e tenho a regra 11, ela entrará no meio. Então eu consigo trabalhar bacana onde a regra vai entrar. As principais ações que a gente tem, allow, deny, skip to, count, forward e NAT, são para quê? Allow, como o próprio nome diz, permitir, deny, negar. Skip to é uma coisa bem bacana. Porque como é que funciona o skip to? Eu posso criar uma regra e fazer, dependendo de como minha regra for montada, eu posso mandar ela pular para um número de regra. Então, por exemplo, eu tenho a regra 9000, que ela é uma NAT, mas eu quero fazer algumas coisas antes dele cair na NAT. Então eu crio, por exemplo, uma regra que vai fazer um controle de banda, e se ela cair no controle de banda para aquele determinado IP, logo depois ele tem que fazer uma NAT. Então eu faço controle de banda, depois o que eu faço? É aquele IP? Eu dou um skip to para a regra que faz NAT. Então eu consigo fazer a regra caminhar. No caso do skip to e do count, as duas, o pacote segue. O pacote vai continuar fluindo dentro do firewall até chegar no final. Então se eu jogo um skip to para o NAT vai ser first match win. Então vai bater no NAT e vai parar. Entendeu? O skip to dá para você usar em vários pontos. O count, igual eu disse, e como a regra não para também, ela vai continuar seguindo. Como que é o count? Se eu quero gerar uma possível regra, por exemplo, a minha regra política de deny, mas eu quero liberar um determinado serviço, mas eu não sei se pode me afetar, eu posso gerar uma regra de count para aquela regra que eu quero. Então, na hora que bater nessa regra, ele vai simplesmente contar, não vai gerar ação nenhuma. Vai continuar seguindo o firewall normal. Porém, eu sei que aquela regra deu match nela. Então, eu consigo validar as minhas regras antes de aplicar. Então, eu faço o seguinte. Não, eu quero que se for a rede 10.10.10.0/24, eu quero dar um allow nela. Então, eu quero ver se está chegando pacote nela antes de dar um allow. Então, o que eu vou fazer? Count, IPFW add, count IP from 10.10.10.0/24 to N, quando vier alguém dessa rede, ele vai gerar um contador para mim. Ok, forward. Forward é o encaminhamento do pacote. Eu consigo pegar o pacote e encaminhar para uma determinada máquina ou para uma determinada porta. Isso é bastante utilizado para proxy transparente, onde a gente pega o pacote e encaminha ele para a porta do squid. Normalmente 3128. Ou se, por exemplo, eu não quero encaminhar para uma porta, eu quero encaminhar para uma máquina numa porta diferente, eu posso fazer um forward. Como o forward ele é simplesmente encaminhamento de pacote. Agora, eu tenho a política de NAT, que aí é a transformação do pacote.
Eu posso fazer NAT também no IPFW. Então eu posso fazer NAT tanto de saída quanto de entrada. E encaminhar também, se for um NAT de entrada, encaminhar para uma determinada máquina, isso tudo dá para fazer. Protocolo. Eu citei aqui os principais, que é o AL, que ele vai pegar todos os protocolos independente, TCP, UDP, ICMP e SCTP. Porém, todos os protocolos que hoje a RFC trabalha e que são implementados no FreeBSD, o IPFW já funciona. Todos os protocolos que ele trabalha, a gente consegue pegar dentro do /etc/protocols. Aqui tem todos os protocolos. Então, se eu quiser criar uma regra para liberar só o protocolo SPS, eu consigo. Então, se eu quiser aqui, ó, protocolo SPS, eu consigo criar lá no protocolo, na hora que eu estiver criando a regra, só para o protocolo SPS. Então, todos esses protocolos funcionam no IPFW. Agora nós vamos para o DI. O DI existem algumas particularidades. Então, a gente tem o DI, o N, MI, IP, rede e table. O N seria todo mundo. Então, tudo que chegar de qualquer lugar vai entrar. O MI é uma característica muito legal que o IPFW tem. O que ele considera no MI? Todos os IPs setados em todas as placas de rede. Então, ele considera que todos os IPs da placa de rede para funcionar. Então, se eu colocar, por exemplo, eu quero permitir todo o tráfego da máquina. Eu não quero permitir de quem está atrás da máquina, mas da máquina eu quero permitir. Então, eu dou lá um IPFW add allow all from me to N. Então, todos os IPs que tiverem saída, a regra de firewall vai bater, porque o MI vai estar funcionando. Ok, o IP. IP é como o IP em si. IP barra rede. E o IP, eu posso colocar um IP só, como eu posso colocar uma rede. Então, 10.10.10.0/24 ele vai funcionar. E uma table. Table é uma característica muito legal, que é o quê? Ela é uma tabela em B. Como que funciona isso? Eu tenho uma tabela dinâmica que eu posso criar uma regra, por exemplo, IPFW add allow all from table 1 to N. Então eu posso colocar nessa table todos os IPs que eu quero que libere. E é uma tabela dinâmica. Eu não preciso ficar mexendo na regra de firewall. Na hora que eu adicionar na table, o IPFW já vai processar aquela table e já vai saber qual ação tomar. Então, a table é bem dinâmica. Os serviços de IPS, normalmente, de IDS e IPS, você consegue fazer ele comunicar com o IPFW e popular essa table. Ah não, tá vindo um ataque. Eu só populo a table. A regra é sempre a mesma. Então, funciona bem legal com a table. Dá para você trabalhar muita coisa em cima dela. A porta ou serviço também dá para você especificar. Da onde que você tira isso? No FreeBSD existe um arquivo que é o /etc/services. Você pode especificar os serviços ou portas que você quer utilizar. O legal do IPFW é que você pode usar tanto o nome do serviço como a porta. Então, se eu der lá IPFW add allow from N22 to me, então, na verdade, from N to me 22, eu permiti todo mundo chegar na porta 22 da minha máquina. Mas eu posso usar IPFW add allow all from N to me SSH. Ele vai traduzir para a porta 22. Então ele usa o /etc/services para fazer esse ajuste. O para e o porta para é o mesmo sentido. Então dá para a gente usar nos dois fluxos. O fluxo, isso é uma coisa interessante do IPFW, que eu consigo trabalhar tanto entrada quanto saída. Eu posso falar que aquela regra ela é só para in. Eu posso falar que aquela regra é só para out. Então eu consigo fazer esse controle. Como interface fica bacana, porque eu consigo especificar por qual interface. Então eu posso fazer que, por exemplo, a minha interface é M0, eu gere só a entrada por ela e a M1 eu tenho uma regra só para saída. Então, in via M0, out via M1. Eu consigo controlar o fluxo dos dados no meu firewall.
Então eu tenho uma maleabilidade do meu firewall bacana. E por último, flag. Eu nem vou detalhar ele, porque é um mundo de coisas. O que entra flag? TCP flags, que pode ser toda a característica do protocolo TCP. ICMP types, que toda característica, todos os tipos de ICMP. Existem muitas, uma infinidade de flags que eu posso usar. E combiná-las, que o IPFW pode verificar no pacote para saber se vai gerar ou não a ação. Então eu quero, por exemplo, ICMP types 5. Então eu sei que quando bater no firewall, só vai poder permitir o que for do ICMP type 5. Se for ICMP type 8, não vai funcionar. Então você consegue ter esse trabalho bem detalhado. E uma coisa, como você pode ver quando a gente fala da criação da regra, você vai ver que o IPFW, a forma de você criar a regra é uma forma muito natural. Diferentemente do IPTables, que você tem o -J, -A, você cheio dos parâmetros, -S para source, -D para destination. No IPFW, ela é uma regra muito mais natural de a gente falar. Então, se você for pensar, seria IPFW, adicionar, allow, from, de quem eu quero, to, para quem eu quero, in ou out, via interface, é muito mais natural. Então é mais fácil de você ler também e interpretar o firewall. Nós vamos para a parte mão na massa. Nós vamos criar uma regra, testar e depois apagá-la. Eu não disse que, graças ao nosso firewall, nós não fazemos nada? Então beleza, vamos começar a permitir. Primeiro, nós vamos fazer vamos permitir o ping para o mundo. Então, o mundo pode chegar na gente, a gente pode chegar em todo mundo. Abre, vou permitir ICMP from N to N. Então, teoricamente, beleza, permitir. Não, mas essa regra, vamos deletar ela? PFW, show. Ah, detalhe, que legal. Número da regra, quantidade de pacotes que bateram nessa regra, quantidade de bytes que bateram. Então eu já consigo ver que o meu firewall começou a funcionar. Eu vou deletar essa regra, porque nós vamos fazer uma regra mais bonita. Eu vou dar um IPFW, add, ICMP, from N to me, então é de todo mundo para mim, só que eu vou colocar no fluxo de entrada via minha interface de rede. Faltou a ação, permitir. O que acontece com isso? Vamos tentar pingar. Olha, permission deny. Eu não consigo pingar, porque eu não tenho permissão. Se eu der um IPFW show, beleza, não bateu pacote nenhum. Por quê? Porque eu fiz a volta do pacote. Vamos fazer a ida. From me to N. Ok. De mim para qualquer um. Pacote de saída via EM0. Vamos ver agora. O pacote foi. IPFW show. O pacote bateu nos dois. E olha que legal. A mesma quantidade de pacote foi, a mesma quantidade de pacote voltou. Então, só para confirmar se a minha regra inicial estava certa, a da volta, se eu der um agora, olha, o pacote foi, só que a volta está negando. Então, ele dá com um pacote perdido. Se eu adicionar ela aqui agora, ela é uma regra de in. O meu ping agora tem que funcionar. Funcionou perfeitamente. Só que, como eu liberei só ICMP, se eu tentar melhor, não vou dar nem telnet. Vamos pegar DNS. Não deu. Agora vamos criar uma liberação do nosso DNS. PFW, add, allow, UDP, porque DNS vai funcionar em protocolo UDP. From N to me. From N 53 to me. Então o pacote está voltando. Então ele é entrando via EM0. IPFW add allow UDP from me to N53
Alt via EM0. Então vamos verificar se... Ótimo, não funcionou. Vamos ver por que não funcionou. Vamos fazer o seguinte. Delete 400. IPFW, add, allow, UDP. Então eu permiti o UDP chegando a N53 via EM0. Opa, faltou o from. Beleza, respondeu. Então, ok, nosso DNS começou a responder. IPFW show. Agora nós vamos tentar navegar. Telnet, google.com, porque agora a gente já consegue responder domínio. E vamos tentar porta 80. Permission deny de novo. Então, de novo, vamos criar uma regra para permitir. Só que agora eu vou criar uma regra mais rápida. IPFW add allow TCP from N80 to me. E IPFW add allow TCP from me to N80. Começou a funcionar. Resposta do Google. Então, beleza. Nós temos nossa regrinha aqui. Começou a virar um firewall. Comecei a liberar e bloquear tudo que eu quero. Não só o que me mandam, e simplesmente o que eu quero. Então eu deixo a rede segura. E agora? A gente já sabe criar regras, já sabe mostrar as regras, já sabe deletar as regras. Agora, como que eu me oriento? O que eu tenho que fazer? Nós vamos nos orientar pelo NIST. Quem que é o NIST? O NIST é o National Institute of Standards and Technology. Ele é um instituto norte-americano que cria padronizações. E ele criou um checklist para firewall, para você pensar como se criar um firewall. Então, ele te dá exatamente as ordens, e essas ordens batem muito bem quando você pensa em First Match Win. Então, ele já te dá as ordens do que você precisa tratar. Então, beleza. Então, vamos lá. O que ele pede primeiro? Controle de loopback e pseudos interfaces. O que é pseudo-interface? VLAN, loopback, LO0. Porque se você for pensar, loopback, o que a gente sabe dela? A gente sabe que ela vai entrar com 127.0.0.1/8. Beleza. Então eu vou criar lá que eu posso ter comunicação IPFW add allow from 127.0.0.1 to N. Beleza, seu 127.0.0.1/8 está liberado. Ok, e se eu chegar pela sua interface de rede com o IP 127.0.0.2? Eu criar um roteamento na minha máquina para chegar na sua máquina. Com esse IP, se seu firewall não tratar o loopback, eu vou conseguir comunicar o que eu quiser. Se você deixar permitido para sua loopback. Então ele já te dá, vamos tratar o loopback. Vamos tratar a anomalia IP, ou seja, pacote fragmentado. Vamos tratar a anomalia por protocolo. Vamos tratar as transformações de pacote. Fazer a política por protocolo, por serviço, por host, por rede. Limitar o fluxo do IP. E depois a gente gera a política de firewall, que é a política aberta ou fechada. Então a gente trabalhando todos esses pontos, se você pensar no firewall em todos esses pontos, você vai ter um firewall ótimo. Então você vai ter um firewall de stateless a stateful, pegando todo esse checklist. Então é um checklist bacana de se seguir. Eu vou deixar depois um link onde vai ter um exemplo de firewall que eu sigo o NIST. Alguns macetinhos de ações que são legais da gente conhecer. O RIES. O que é o RIES? Ele é uma reorganização do pacote. Se o pacote é muito grande, ele vai vir fragmentado. Então, o que você pode fazer? Você pode mandar o firewall organizar antes de encaminhar esse pacote para o seu destino. Imagina que você é só um gateway. Você não vai encaminhar um pacote para o cara de trás. Mas dependendo, se o pacote vier fragmentado, você não pode negar antes de passar para trás, porque se você passar para trás, o cara já vai negar. Então pula isso. Você pode usar o RIES para isso. Só que o que você faz? Não, mandei reorganizar. Beleza, o pacote está reorganizado, não está mais fragmentado. Porém, tem pacote faltante lá?
Existe alguma coisa fragmentada ainda nesse meio? O que você pode fazer? Não, eu gerei um res. Depois eu nego o que vem com frag. Esse frag é uma ação de verificar se está fragmentado. Você pode verificar se o pacote continua fragmentado. Então eu dou um res. Continua fragmentado? Nega. Não deixa nem chegar no destino, porque o destino já negaria. Então você já nega ele aqui. Bacana. Existe uma outra ação que chama anti-spoof. O IPFW ele tem uma inteligência em cima de spoof. Então eu consigo criar regras para garantir o anti-spoof. Então ele já te dá, em vez de você criar aqueles tantos de regra para garantir que não tenha spoof na sua rede, o próprio IPFW ele já tem uma política. Então com uma regra você já resolve isso. E como eu comentei anteriormente, existe também os TCP flags, igual tem o SMP types. Sim, confim. Você consegue usar todos esses SMP types e o TCP flags, trabalhar com todos os TCP flags para fazer aquelas políticas que normalmente o stateful faz, que é, eu não posso vir um pacote fim sem ter vindo um sim antes. Você consegue fazer isso tudo com TCP flags. Basicamente, o que a gente tem é isso. Com isso, a gente já começa a criar um firewall bacana em cima de FreeBSD. Qualquer coisa que precisarem, pode entrar em contato, tá meu e-mail aí. Eu vou explicar tudo que precisar. E existe esse link para consulta. Esse é um tutorial que eu fiz, que você pode seguir. Ele, como eu disse, eu sigo o NIST e a regra de anti-spoof que eu falei. Eu já garanto anti-spoof, já tem algumas coisas de anomalia de pacote, bloqueio de tamanho de pacote, o tamanho do IP, o res agindo aqui com o frag, aí vem os controles de TCP flags, isso aqui te dá uma base legal, o IPFW funciona, você pode seguir como base, e aqui tem mais alguns detalhes. Espero que tenham gostado, se precisar de alguma coisa pode chamar que a gente dá uma ajuda no que precisarem. Abraço e tenham um ótimo dia. Pessoal, aproveitando, vale lembrar que na área interna vai ter disponível o áudio dessa apresentação, os slides, a apresentação e mais alguns arquivinhos que eu vou deixar lá disponível com algumas regras no IPFW que vocês vão poder utilizar. Então, entrem lá e baixem e utilizem à vontade. Voltando a dizer, qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo que eu irei responder. Obrigado.